alguns economistas se sentem tão incomodados com o grupo da Auditoria Cidadã da Dívida? Essa conscientização tem incomodado algumas pessoas que têm desferido ataques aos nossos estudos. Nesse vídeo, vou mostrar para vocês o furo dos argumentos dessas pessoas que nos atacam. Mas quero fazer um também sobre os erros da Auditoria Cidadã da Dívida. Como disse meu amigo Nelson Barbosa no Twitter dele, a Auditoria Cidadã da Dívida está para a esquerda, assim como a escola austríaca está para a direita, né? São visões extremadas, radicais e que guardam pouca relação com a realidade. E, em geral, são feitas por pessoas que não são economistas de formação, não são financistas e não entendem os mecanismos econômicos, né? Então... Pessoal, meu nome é Rodrigo Ávila, sou economista da Auditoria Cidadã da Dívida, que tem tido aí um grande sucesso na popularização do conhecimento do que denominamos sistema da dívida, né? Começando pela questão da transparência, né? A dívida pública brasileira é totalmente transparente, né? Vou deixar aqui elencado uns 5 relatórios, pelo menos, do Banco Central e do Tesouro Nacional, que abrem de maneira minimamente detalhada, assim, minuciosamente detalhada, né? Nós conseguimos um pedido de aprovação de um requerimento de informações na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara para pedir informações sobre o swap cambial, operações de mercado aberto e várias outras questões. O que o Banco Central respondeu? Que, em primeiro lugar, o swap é tido como uma transação de intervenção na ordem econômica e o Banco Central não pode encaminhar as informações detalhadas relacionadas a essas operações, que foram solicitadas pela Comissão de Finanças e Tributação, nome dos beneficiários, quem se beneficia dessas operações, quais os valores pagos a cada um, cópias dos contratos, qual o valor do rendimento pago e etc. O Banco Central diz que não pode, por causa do sigilo, o sigilo bancário, que deve reger esse tipo de operação. Olha, gente, é um absurdo. Isso também fere o princípio da transparência, que deve reger todo ato público. Isso está na nossa Constituição. O que mais que o Banco Central respondeu para a Comissão de Finanças e Tributação? Que os resultados negativos do swap, quando ele tem prejuízo, o Tesouro Nacional tem que pagar para o Banco Central no prazo de 10 dias. Tá? E como é que o Tesouro paga isso? Emite título da dívida. Tá? E quando o resultado é positivo? Você sabe qual é o tratamento? Aí não, aí não tem pagamento não. Aí o resultado tem uma equalização com o resultado das reservas cambiais, senador. O tratamento, quando tem resultado negativo e positivo, é diferente. Por conta disso, eu fiz essa tabela aí, ó. Eu peguei lá na página do Banco Central os resultados negativos no período de 1 ano, quando o swap começou a dar resultado negativo brutal em setembro de 2014. Em apenas 1 ano, de setembro de 2014 a setembro de 2015, o resultado negativo foi 207 bilhões de reais. Mais do que o orçamento anual da saúde e da educação juntos. Até o Banco Central já inclui dívida interna dentro das estatísticas oficiais da dívida externa, já que parte da dívida interna, entre aspas, né, é detida por estrangeiros, né? O próprio Banco Central aí já faz esse registro oficial aí. Que o sistema da dívida ele tem avançado por meio de vários mecanismos fraudulentos, né? Como, por exemplo, a contabilização de juros como se fosse amortização, a tal de rolagem, que muita gente fala por aí. O segundo problema é que é mais grave, né? Quando você entra no site da Auditoria Cidadã, tem aquele gráfico de pizza que é completamente equivocado, porque ele diz que a gente paga R$1 trilhão do orçamento todo ano de juros e amortizações. Mas tem, eu não sei se é má fé ou se é erro técnico ali, porque é evidente que todas as amortizações que a gente paga são compensadas por nova dívida emitida, né? O governo brasileiro, a gente sabe que ele é deficitário desde sempre, né? Desde Cabral, né? Mas o fato é que a nossa dívida pública só cresce e o governo só consegue parar de pé porque ele vai emitindo nova dívida. Tira deles. Ah, porque essa parte amarela do gráfico não é efetivamente pago, é só uma troca de dívida velha por nova, porque isso aí é pago com novos empréstimos.
O governo pega empréstimo novo para pagar a dívida antiga, e aí é só uma rolagem. Olha só o argumento deles para tentar dizer que isso aí não envolve dinheiro de imposto, dinheiro de contribuição, isso é só troca de dívida velha por nova e não tem nenhum centavo efetivamente gasto. Esse é o argumento deles. Qual que é o problema desse argumento? Em primeiro lugar, as amortizações, que é o pagamento principal da dívida, a principal parte disso aí é pago com dinheiro que não tem nada a ver com novos empréstimos. É lucro do Banco Central, empréstimo que o governo acredou, dos estados e municípios, do BNDES, de concessões e permissões, várias outras fontes de renda que não tem nada a ver com novos empréstimos. Qual que é o outro problema do argumento deles? Tem mais de R$500 bilhão de juros aí, nessa parte amarela, que é R$1 trilhão, gasto todo ano com juros e amortizações da dívida, né? Qual que é o outro argumento dos neoliberais? Porque você pega novos empréstimos para pagar juros, né? Tem R$500 bilhão de juros ali, que é pago com novos empréstimos, né? O que os Estados Unidos, o Japão, o que os países nos quais eles se espelham faz? Faz dívida para quê? Para investir na previdência, no setor econômico, no crescimento da economia, né? Dívidas a juros zero ou negativos para investir na economia real. E aqui no Brasil, o que nós fazemos? Fazemos nova dívida para pagar R$500 bilhão de juros por ano, né? E depois dizem que não existe dinheiro, que não é pago. Como não é pago? A dívida pública, ela é um importante mecanismo de desenvolvimento do país se for bem utilizado. A juro zero, juro negativo, como eles fazem, como os países que os neoliberais se espelham fazem, né? Então, é preciso a gente estar preparado para esse debate. Dizem que a dívida não é paga com impostos, mas somente com nova dívida, mostrando completo desconhecimento dos dados. Em primeiro lugar, parte expressiva da dívida é paga com recursos que nada tem a ver com novos empréstimos. Mais uma vez, recomendo que essas pessoas que nos atacam estudem um pouco. Grande parte dos juros, inclusive, tem sido de fato paga, né, devido à emissão de novos títulos, o que é inconstitucional. Essa nova dívida emitida poderia ser destinada para investimentos de interesse da sociedade que vai pagar a conta. Mas não é isso que quem nos ataca defende. São credores, né? Todo mundo que trabalhou um pouco, conseguiu poupar um pouquinho na vida e tem recursos líquidos, de novo, 10 mil, 20 mil, 50 mil, 100 mil, tá lá. Então, se tiver o calote da dívida, né? Se não tiver essa amortização, é essa galera que vai perder totalmente seu patrimônio, né? Quando falamos em auditoria, aqueles que nos atacam dizem que defendemos o calote. Eles é que falam em calote. Nossa bandeira é auditoria. Esses que nos atacam estão defendendo a continuidade eterna dos pagamentos de dívidas nulas, esquemas corruptos, legais e ilegítimos. Estão defendendo os interesses do sistema financeiro nacional e internacional, que são os maiores beneficiários do sistema da dívida. Isso daí é um outro elemento. No Brasil a gente tem muita compromissada, a gente tem mais de R$1 trilhão de compromissada, é verdade. Isso é o caixa das famílias, das empresas e dos bancos, né? Isso também decorre, esse lote de dinheiro que apareceu, decorre das reservas que o Banco Central comprou, né? O Banco Central brasileiro comprou mais de 350 bilhões de dólares de reservas de 2003 até 2012, 13, né? Só que lembra que o governo brasileiro ele é deficitário, então de onde ele tirou o dinheiro para comprar essas reservas cambiais? Os que cambiais? nos atacam dizem que a dívida interna não seria um problema, pois o governo poderia emitir moeda e pagá-la. Dizem também que as operações de swaps, nas quais o BC, né, o Banco Central, paga a privilegiados sigilosos, né, a variação do dólar, também não seria um problema, pois o prejuízo é pago em moeda nacional. Ou seja, essas pessoas defendem que a dívida seja paga sem questionamento para os grandes bancos e investidores, aprofundando ainda mais a terrível concentração de renda no país, né? Dizer que o governo poderia
emitir moeda e pagar dívida ilegítima é tão grave quanto defender a liberação total da corrupção, das desonerações para os mais ricos, etc., já que isso é pago com moeda nacional. Tem pessoas que não enxergam, né, que o sistema da dívida tem sido o maior responsável pelo rombo, né, das contas públicas, pela perda de direitos sociais, de patrimônio público, as privatizações, a reforma da Previdência. O sistema que melhor funciona é um capitalismo regulado, a lá anos dourados, né, que a gente teve ali, por exemplo, no período de Bretton Woods, de 45 até 71. Fim da paridade dólar-ouro. O compromisso de paridade do dólar com o ouro foi estabelecido em 1944, durante a Segunda Guerra Mundial, na conferência realizada em Bretton Woods. O dólar foi eleito como moeda de referência internacional para facilitar os intercâmbios comerciais, e o estoque de ouro permaneceria depositado no Fed. Depois dos bombardeios atômicos contra Hiroshima e Nagasaki em 1945, o sistema de Bretton Woods se consolidou com a aprovação dos países membros da Organização das Nações Unidas, ONU. Em 1965, o Banco da França, seguido pelo Banco da Inglaterra, começou a solicitar ao Fed que efetuasse o câmbio de seus dólares por ouro, em grandes quantidades. Le fait que beaucoup d'États acceptent par principe des dollars au même titre que de l'or pour les règlements des différences qui existent à leur profit dans la balance des paiements américaine, ce fait entraîne les Américains à s'endetter et à s'endetter gratuitement. De Gaulle propunha outro sistema, fundado em inquestionável base monetária que não tivesse o emblema de nenhum país em particular. Em um domingo, de 15 de agosto de 1971, de maneira isolada e unilateral, o presidente Nixon anunciou que o Fed não cumpriria com suas obrigações de efetuar o câmbio de dólares por ouro. Essa ruptura de compromisso teve várias consequências e representou um passo importante em direção ao processo de desregulamentação financeira mundial, tendo em vista que em 1971 a hegemonia do dólar estadunidense já estava consolidada. O fim da paridade dólar-ouro possibilitou a emissão de moeda sem lastro e influenciou fortemente o excesso de liquidez internacional nos anos 70. Esta liquidez foi transferida para os bancos privados, que, por sua vez, ofereceram empréstimos a países da América Latina, África e Ásia, convertendo-se estes bancos nos maiores credores de empréstimos a países do Sul. Os trabalhos da Auditoria Cidadã devem iniciar sua análise desde a origem da geração da dívida pública. A aula de hoje é a conjuntura internacional. Financeirização, crise financeira e a transformação dessa crise financeira em crise da dívida. Vamos lá. Todos vocês já devem ter ouvido falar que nós vivemos uma fase de financeirização da economia. Essa fase é a fase atual do capitalismo. Essa fase não iniciou ultimamente, ela iniciou lá nos anos 70. Nós vamos ver algumas características desse início, dessa fase de financiarização. Mas o que caracteriza essa fase? Qual é o grande pilar da financiarização? É justamente a dominação do âmbito financeiro sobre todos os demais âmbitos da economia. O âmbito produtivo, comercial e até político e econômico. Então, esse é o pilar da financiarização. Esse fato provocou uma transformação nas relações econômicas, à medida que o setor financeiro exerce toda essa dominação, né? E por que ele passa? Quer dizer,
Qual é a consequência dessa grande dominação financeira? Os rendimentos do setor financeiro passam a superar qualquer outro rendimento produtivo. Então, os grandes capitalistas, às vezes, já não estão dispostos a esperar o lucro decorrente do processo produtivo comercial. Eles partem para atividades extremamente especulativas no mundo financeiro, com a produção de papéis, inclusive papéis sem lastro, não é? Nessa ciranda de papéis lastreados em outros ativos, os chamados derivativos, que a gente vai abordar rapidamente também. Minha sugestão é: nenhum economista sério, técnico, mais à esquerda, mais crítico, concorda com a auditoria cidadã da dívida. Deixo um desafio aqui. Me tragam um bom economista técnico e sério que concorde com a auditoria cidadã da dívida. Economista e professor titular de pós-graduação da PUC São Paulo. Deixa eu ver os comentários. Em 10 minutos a gente não resolve o sistema financeiro, mas trazer alguns dados básicos, né? É basicamente um relatório de pesquisa. Essa pesquisa está sistematizada nesse livro. Não é um livro de economia, justamente é uma sistematização dos dados básicos que a gente enfrenta, porque não são só, evidentemente, nacionais, e não é só a dívida pública, é a financiarização, como a gente está chamado, que está desarticulando a economia simplesmente por todo lado. Não à toa temos aqui representantes internacionais, né?